Eu sou a professora Luciana Maia e vamos para mais uma videoaula. Enzimas, parte 2. Os objetivos da aula de hoje serão compreender a cinética enzimática, identificar os tipos de inibição enzimática, identificar os fatores que interferem na atividade enzimática e estudar o acoplamento de reações no metabolismo. Inicialmente, vamos observar esse gráfico, que mostra a cinética dessa reação enzimática. Sempre que a gente for analisar um gráfico de cinética, a gente vai observar que o que é que está sendo mostrado nesse gráfico. Então, a gente tem aqui a concentração do substrato versus a velocidade inicial. Então, vejam que a gente vai aumentar a concentração de substrato e observar como a velocidade ela vai se comportar. Então, nesse primeiro momento, nós observamos a cinética de primeira ordem. Então, a gente vai observar que é quase um aumento linear. Então, quanto mais eu aumento a concentração de substrato, a gente vai ter um aumento concomitante dessa velocidade inicial, que é o que a gente chama de cinética de primeira ordem, que envolve essa região aqui. Vejam que depois a gente já tem um gráfico com uma inclinação totalmente diferente. O que é que vai ocorrer aqui, nessa que a gente chama de cinética de ordem zero? Então, nesse início aqui, a gente tem esse aumento quase linear. Depois, a gente vai aumentando aqui a concentração de substrato e esse aumento ele já não é tão pronunciado, até chegar aqui nessa cinética de ordem zero, onde a velocidade da reação ela não vai mais depender da concentração de substrato. Vejam que a gente, mesmo aumentando a concentração do substrato, a gente não tem mais um aumento dessa velocidade. Então, é importante a gente observar nesses gráficos, identificar essa cinética de primeira ordem e a cinética de ordem zero. E o que é que pode ter acontecido aqui para que a gente não tenha aumento da velocidade, mesmo com o aumento da concentração de substrato? Então, pensem aí um pouquinho e lá na frente a gente responde essa questão. Para exemplificar, nós temos aqui concentração de substrato, de um determinado substrato, na concentração de milimolar, aqui, e a velocidade, aqui os valores de velocidade. Quando a gente coloca isso num gráfico, a gente vai ter o quê? O gráfico da concentração versus a velocidade da reação. Vejam que a gente obteve um gráfico parecido com o do slide anterior. Então, a gente vai ver que algumas enzimas, elas têm esse comportamento, onde, nesse início, quanto maior a concentração de substrato, maior a velocidade, que é aquela cinética de primeira ordem, e depois ela acaba estabilizando essa concentração. Então, o que é importante a gente observar nesse gráfico? Que a gente vai ter uma velocidade máxima esperada para aquela reação. Essa velocidade, ela vai se aproximando desse V máximo. E quando a gente observa a metade da velocidade máxima, a gente vai ter um ponto específico aqui e a gente vai alcançar no gráfico qual a concentração que corresponde a metade dessa velocidade máxima. Então, a gente tem uma velocidade máxima, aqui, metade dessa velocidade, a gente vai interceptar essa curva. Exatamente nesse ponto, nós temos o que chamamos de
km. Então, toda enzima ela vai ter o seu km apropriado, né? Que é próprio daquela enzima. Então, esse km, ele nos diz o quê? A concentração de substrato necessário para que a enzima alcance metade da sua velocidade máxima. Então, isso aqui é muito importante vocês lembrarem. Na tabela 6.6, está mostrado aqui o km de algumas enzimas e seus substratos. Então, vejam que esses valores de km, né, que é a concentração aqui dada em milimolar, elas variam bastante entre as diferentes enzimas. Então, a gente pode observar aqui a hexoquinase, olha, a concentração, o km é bem baixo, né, para a D-glicose, por exemplo. Então, você tem concentrações bem baixas em relação a esse km. E, através desses valores, nós podemos observar que há uma grande variação. Esse é um outro gráfico que a gente pode fazer baseado nesses dados aqui, por exemplo, de concentração de substrato e velocidade. A gente pode fazer um gráfico que, em vez de ser velocidade versus concentração, nós podemos fazer 1 sobre S e 1 sobre V. E aí, a gente vai ter o quê? Essa reta. E o que é que ela vai nos proporcionar? A interseção aqui no eixo Y vai nos dar 1 sobre V máximo. E a intercepção aqui vai nos dar a informação no eixo X menos 1 sobre km. Então, quando nós vamos estudar a atividade enzimática em termos de gráfico, muitas vezes esse gráfico aqui, ele vai ser mais visível para a gente calcular o V máximo e o km. Algumas enzimas, elas não têm o seu gráfico de velocidade vezes substrato, ela não vai ter exatamente aquela curva que nós vimos anteriormente. Em vez de ter aquela cinética de primeira ordem e de ordem zero, ela vai se comportar como essa curva sigmoidal aqui. Então, essas enzimas que têm esse tipo de cinética, nós chamamos de enzimas alostéricas. São aquelas enzimas que têm uma regulação diferenciada, ele tem sítios de regulação. Então, essas proteínas alostéricas, elas têm seus comportamentos, exibem efeitos cooperativos causados por mudanças sutis na estrutura quaternária. Então, são enzimas que vão ter o quê? Locais específicos que podem ser ativados ou inibidos. Então, vejam aqui essa curva sigmoidal, que é típica de uma enzima alostérica, e aqui a gente vai ver essa curva na presença de um inibidor ou na presença de um ativador. Então, vejam aqui que essas enzimas, elas têm essa capacidade. Elas têm sítios específicos onde moléculas podem se ligar, aumentando a atividade da enzima, ou sítios específicos onde determinadas substâncias podem se ligar e inibir a atividade dessa enzima. E quando a gente imagina o metabolismo, vocês podem imaginar que não daria para que todas as enzimas tivessem essas características de serem sítios regulatórios. Então, numa via metabólica, você tem várias reações subsequentes e algumas dessas enzimas, elas podem ter essas características de serem alostéricas, porque elas vão exatamente regular toda aquela via. Elas são extremamente importantes nesse processo de regulação. Outros fatores que são extremamente importantes na atividade das enzimas,
nós podemos citar alguns fatores bem importantes. E o primeiro deles aqui que a gente cita é a temperatura. Então, toda enzima, ela vai ter uma temperatura ótima. Então, aqui nós temos um gráfico mostrando que a temperatura, ela afeta a atividade enzimática. Então, nós temos aqui a taxa de reação e a temperatura. Então, o que acontece? Vocês sabem que as reações químicas, elas tendem a se processar numa velocidade maior, quanto maior for a temperatura. Então, o aumento da temperatura vai favorecer aquela movimentação de moléculas. E é isso que a gente observa. Com o aumento da temperatura, o que é que a gente observa aqui? O aumento da atividade. Só que chega um ponto onde a gente tem a temperatura ótima de atividade, que é esse ponto aqui. E o que é que acontece quando a temperatura aumenta além desse ponto? Vejam que a taxa de reação, ela começa a decair. E aí a gente depois vai ter o quê? Um declínio dessa atividade. Então é importante quando a gente vai trabalhar com alguma enzima específica, a gente conheça essa temperatura ótima, porque a gente vai tentar medir a atividade da enzima exatamente nessa temperatura ótima. E o que é que pode ter acontecido para que a enzima ela vá perdendo atividade com o aumento da temperatura? O que é que pode acontecer na estrutura tridimensional dessa enzima? Exato. Vai ocorrer o quê? A desnaturação dessa proteína, dessa enzima. Então, a gente vai observar que cada enzima vai ter a sua temperatura ótima diferenciada. Então, algumas proteínas, elas têm uma capacidade de suportar altas temperaturas e outras temperaturas mais amenas. Então, é importante a gente observar que a temperatura, se ela tiver num nível muito alto, ela pode realmente chegar a desnaturar e aí você vai ter realmente esse declínio de atividade. Então, a gente pode observar que a atividade enzimática depende diretamente daquele reconhecimento da enzima com o seu substrato. Se a temperatura desnatura a enzima, ou seja, vai desfazer aquela estrutura tridimensional e aquele reconhecimento celular, ele não vai mais acontecer. Da mesma forma, o pH pode alterar essa estrutura tridimensional. Então, o pH é um outro fator extremamente importante. E se a gente imagina o metabolismo acontecendo dentro da célula, a gente pode observar que, dependendo do meio onde aquela enzima esteja, ela pode ter alteração naquela estrutura tridimensional e isso atrapalhar a sua função catalítica. Nós temos aqui no gráfico a taxa de reação versus o pH. Vejam que a gente tem uma variação de pH de 1 aqui até 12. E nós temos 3 gráficos aqui de atividade de enzimas. Então, nós temos aqui a pepsina, a amilase salivar e a arginase. Então, vejam que cada uma delas tem um pico de atividade num determinado pH. Então, vamos para a pepsina. O pico de atividade dela é num pH aqui 2, né? Bem próximo. Então, a gente tem aqui o pH ótimo para a pepsina é um pH ácido. Já a amilase salivar, ela tem o pico de atividade dela num pH neutro. E a arginase tem o pico de atividade aqui num pH alcalino. Então, cada enzima vai ter o seu perfil de pH ótimo. Justamente porque o pH vai interferir na estrutura tridimensional dessa enzima. E como as enzimas reagem aos inibidores? Então, o que são inibidores, na verdade? Então, nós já vimos na aula passada que, para que as enzimas possam catalisar reações, é necessário que ocorra o quê? A formação do complexo enzima-substrato. E quando a gente tem um inibidor, e aí a gente vai falar aqui, olha, de inibidor competitivo
e inibidor não competitivo. O que seria um inibidor competitivo? É aquele que vai inibir a atividade da enzima competindo pelo sítio ativo. Então, normalmente o inibidor competitivo, para que ele também se ligue ao sítio ativo da enzima, ele vai ter uma estrutura química parecida com a do substrato, principalmente no que se refere à parte que vai entrar em contato direto com a enzima, né, com o sítio ativo da enzima. E o inibidor não competitivo, ele vai se ligar à enzima num sítio que não é exatamente o sítio ativo. Nessa figura aqui, nós vamos ter um panorama dos 3 tipos principais de inibição reversível. Então, nós temos aqui a inibição competitiva, a inibição incompetitiva e a inibição mista. Então, vamos lá. O que acontece na inibição competitiva? Aqui, podemos observar a presença da enzima e o seu substrato, ou a enzima mais o inibidor. Então, aqui a gente vai ter o quê? A formação do complexo enzima-substrato, que depois vai formar o produto e liberar a enzima. Então, tá aqui a enzima, o substrato, a formação do complexo enzima-substrato. E existe a possibilidade desse inibidor se ligar com a enzima e formar o complexo enzima-inibidor. É claro que esse aqui, olha, ele não vai formar produto. Esse aqui vai formar produto. Então, aqui a gente vai ter o quê? O inibidor e o substrato, eles vão competir pelo sítio ativo da enzima. E aí o inibidor se liga diretamente à enzima. A inibição incompetitiva, que é essa segunda aqui, o que é que nós vamos observar? Nós vamos observar o quê? Nós temos aqui a enzima, o substrato, a formação do complexo enzima-substrato. O inibidor, nessa forma de inibição, ele não vai se ligar diretamente à enzima, e sim ao complexo enzima-substrato. E aí vai ter a formação do complexo enzima-substrato-inibidor, que é esse aqui. Então, temos aqui a enzima que se liga ao seu substrato, forma o complexo enzima-substrato. Agora, o inibidor entra aqui nesse complexo e vai formar complexo enzima-substrato-inibidor. E de todo jeito, vai o quê? Interferir na formação do produto. Aqui nós temos uma inibição mista. O que é que nós observamos nessa inibição mista? Nós observamos o quê? A enzima com o substrato vai formar o complexo enzima-substrato, que depois vai formar o quê? Enzima-produto. Mas, nesse processo, nós podemos ter aqui, olha, a presença do inibidor. Então, o inibidor, ele tanto vai formar um complexo enzima-inibidor, e depois se liga com o substrato, formando a enzima substrato-inibidor, como esse inibidor ele pode se ligar diretamente ao complexo enzima-substrato. Então, nós vamos observar o quê? Nós temos aqui a enzima, que se liga com o substrato, formando o complexo enzima-substrato. O inibidor, ele pode atuar tanto a nível de enzima, formando o complexo enzima-inibidor, como ele pode atuar diretamente no complexo enzima-substrato, formando o complexo enzima-substrato-inibidor. Então, há 2 formas de atuação. O inibidor se liga diretamente à enzima ou se liga ao complexo enzima-substrato. Então, por isso que é chamada de inibição mista. E como é que a gente pode avaliar esses processos de inibição
a presença, a ausência do inibidor, se a gente for analisar isso num gráfico. Lá na lista de exercícios tem algumas questões que envolvem gráficos. Como é que a gente vai observar? Então, vamos retomar aquele gráfico que eu falei para vocês, que era mais fácil da gente identificar a velocidade máxima e o km. Então, aqui nós temos um gráfico onde, nesse eixo Y, a gente observa que na interseção, a gente observa 1 sobre V máximo. E na interseção aqui, no eixo X, nós temos menos 1 sobre km. Aqui. Então, o que é que a gente vai observar? A presença ou ausência do inibidor. Então, vejam que aqui em azul nós temos o quê? O gráfico sem o inibidor. Em verde, a gente tem o inibidor numa determinada concentração e aqui em rosa, a concentração do inibidor mais alta ainda, o dobro dessa aqui. E o que é que a gente observa em relação à velocidade máxima e o km? Vejam que a gente está tratando aqui de uma inibição competitiva, ou seja, tá aqui a enzima, aqui nós temos a formação do complexo enzima-substrato, mas na presença do inibidor, o que é que vai acontecer? O inibidor vai formar um complexo com a enzima, que vai ser o quê? A enzima e o inibidor. Então, o que é que essa inibição vai trazer aqui em termos de velocidade máxima e de km? Vejam que na presença de pouca quantidade de inibidor, ou do dobro de inibidor, ou sem inibidor nenhum, o que é que nós temos? A interseção, ela chega no mesmo ponto. O que significa isso, matematicamente falando? Significa que a velocidade máxima, ela não vai se alterar pela presença do inibidor. E o que é que nós vamos observar? A diferença vai ser em quê? Exatamente no km. Então, quando a gente vai aqui para a interseção menos 1 sobre km, nós observamos que cada um vai dar um valor diferente. Sem o inibidor, vai dar o menor valor de km, e quanto maior a concentração do inibidor, como a gente vê aqui, olha, nessa linha rosa, a gente tem o km maior. Então, significa o quê? Que na inibição competitiva, quanto maior a quantidade de inibidor que eu tiver aqui, significa que a velocidade da reação ela não vai ser alterada, mas o km ele vai aumentar. Então, é necessário mais substrato para que a enzima possa atuar para atingir aquela velocidade máxima. Então, prestem atenção nesses gráficos aqui para que a gente possa observar essa inibição e a interferência tanto no velocidade máxima quanto no km da enzima. E quando a gente observa uma inibição, por exemplo, não competitiva, o que é que a gente observa? Então, vejam que a inibição não competitiva, o inibidor, ele vai se ligar à enzima, mas não exatamente no sítio ativo. Ou seja, vai ocorrer a formação do complexo enzima-substrato, né? A enzima, ela vai ter essa capacidade de se ligar com seu substrato. Então, vamos analisar aqui o gráfico. O que é que a gente observa aqui no gráfico? Então, vejam que a gente tem aqui também um gráfico 1 sobre V e 1 sobre S. A ausência de inibidor e presença de inibidor. O que é que a gente observa em relação à velocidade máxima? A gente vê que a velocidade máxima ela vai ser menor na presença do inibidor, aqui. Já que esse gráfico é 1 sobre V, tá? Então, aqui, na presença do inibidor, a gente tem um valor de velocidade máxima menor. E, em relação ao km, o que é que a gente observa? Tanto na presença quanto na ausência do inibidor, vejam só,
eles chegam no mesmo ponto. Significa o quê? Que o KM ele não vai ser alterado na inibição não competitiva. Então, na inibição não competitiva, o que é que nós temos? A alteração da velocidade máxima, mas não temos alteração no KM. Ok? Então, vamos agora para uma parte bem importante desse capítulo de enzimas, que é exatamente o acoplamento de reações. A importância, gente, bioquímica e biológica do acoplamento dessas reações. Então, eu falei para vocês no início do capítulo que a gente pode classificar as reações entre reações exergônicas e endergônicas de acordo com o ΔG, a variação de energia livre daquela reação. Então, vejam que as reações que têm um ΔG negativo, elas são consideradas processos espontâneos, e as que têm ΔG positivo são processos não espontâneos. O que é que a gente observa aqui nessa primeira reação? ATP mais água, gerando ADP mais PI. Vejam que o ΔG dessa reação, ele é negativo e exatamente menos 7,3 kcal por mol. Já essa reação aqui embaixo é uma reação endergônica. Nós temos glutamato mais amônia, gerando glutamina. Essa reação específica tem um ΔG o quê? Positivo, mais 3,4 kcal por mol. Ou seja, é um processo não espontâneo. E aí, essa reação aqui é uma reação que tem um ΔG positivo, ela não tem, não é um processo espontâneo, ela não tem a tendência de ocorrer. E aí? Mas é uma reação importante para o metabolismo. E a gente já viu que as enzimas, elas só favorecem reações que tendem a ocorrer. Então, o que é que acontece? Acontece um acoplamento, ou seja, essa reação endergônica, ela vai se juntar com essa reação exergônica. E aí a gente vai ter o somatório de todas essas das duas reações. Então, a gente, em vez de ter somente o glutamato mais amônia, gerando glutamina, nós vamos ter o quê? ATP mais água, mais glutamato mais amônia, gerando ADP mais PI mais glutamina. Uma vez que a gente acopla essas reações, nós vamos somar os ΔGs, né? As variações de energia livre. Então, se essa aqui é menos 7, essa é mais 3,4, o somatório da reação global, ela vai ser negativa. Ou seja, o processo geral, ele vai ser espontâneo, ele vai ser exergônico. Então, essa reação, ela tem a tendência de ocorrer. Então, a gente diz que uma reação endergônica, ela só ocorre quando é posto no sistema energia. Então, ele depende do fornecimento de energia. Então, nesse caso, a energia vem de onde? Da molécula de ATP. Então, esse acoplamento de reações é uma realidade dentro da célula, dentro do metabolismo. Então, muitas vezes, nós vamos observar reações acopladas para que o metabolismo ele possa ocorrer. Então, esse aqui é um exemplo bem clássico desse acoplamento de reações. Outra observação importante para que a gente possa fazer é essa representação esquemática de uma via metabólica. Então, vocês viram lá na química que vocês são acostumados a observar reações químicas isoladas. Mas aqui na bioquímica nós vamos ver reações químicas acopladas e dentro de uma via metabólica onde nós vamos ter um precursor original e nós vamos ter uma primeira reação, uma segunda reação, uma terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Por exemplo, muitas das vias, elas têm até passos a mais, tem 10, 12, vários passos, né? Reações acopladas, onde uma reação,
O que é que a gente observa aqui? Nós temos um precursor original. Essa primeira reação, nós temos esse precursor formando o produto 1. É a primeira reação. Só que se a gente observa a próxima reação, esse produto 1 já virou um reagente da próxima reação, onde 1 vai ser transformado em 2. Então, o produto dessa primeira reação vai ser o reagente da segunda, e assim sucessivamente. Então, nós observamos que uma reação depende da outra. Por exemplo, eu posso ter a enzima 3, mas a enzima 3 ela só vai atuar se tiver o substrato dela, que é o composto 2. Mas o composto 2 ele só vai ser formado se a enzima 2 estiver aqui presente para catalisar essa reação. Então, a gente vê que numa via metabólica, uma enzima depende da atividade da outra. Porque você precisa ter lá a molécula que vai sofrer aquela reação. Então, se um dos passos aqui tiver bloqueado, por exemplo, os passos subsequentes eles não vão ocorrer. Então, tem que haver uma regulação muito fina desse processo para que uma via metabólica possa ocorrer normalmente. E vejam que normalmente nós temos nas vias metabólicas, por exemplo, nessa via aqui específica, nós temos um precursor original e qual é a última molécula? Qual é o produto final? A gente tem aqui o 7 como um produto final. Várias vias metabólicas têm esse produto final como um regulador da atividade da enzima 1. Lembra que eu falei para vocês das enzimas alostéricas? Então, aquelas enzimas regulatórias que têm pontos específicos, muitas vezes o produto final aqui, ele pode atuar como um regulador, como um ativador ou como um inibidor dessa enzima aqui. Então, se a reação se processa num ritmo que já formou o produto final aqui, o composto 7, já está em grande quantidade, a célula não está precisando, a própria alta concentração desse produto, ela já atua aqui como um inibidor da enzima 1. Então, se a enzima 1 é desativada, significa que esse produto 1 aqui, ele não vai ser formado. Se não tem esse composto aqui, então todas as outras reações elas não vão ocorrer. Então, é uma forma de regular a via metabólica como um todo. E para finalizar aqui, nós vamos ver uma forma de regulação, que é muito comum no metabolismo também. Então, muitas vezes, as enzimas elas podem ser reguladas por estarem na sua forma fosforilada ou desfosforilada. O que significa fosforilar e desfosforilar? É simplesmente, gente, adicionar grupo fosfato. Aquela transferência de grupo fosfato. Muitas vezes, essa transferência vem de quem? Da molécula de ATP. Então, nós podemos ter uma enzima aqui na sua forma e ela receber um grupo fosfato. Esse grupo fosfato a mais, que vem da molécula de ATP normalmente, ele pode proporcionar uma mudança conformacional na enzima e fazer com que ela fique, por exemplo, ativa ou desativa. E muitas vezes enzimas chamadas de fosfatases, elas têm a capacidade de retirar esse grupo fosfato. E aí a enzima vai ficar na sua forma desfosforilada. Então, nós temos esse tipo de regulação muito comum. Então, quando formos ver vias metabólicas como respiração celular, como fotossíntese, nós vamos ver esse tipo de regulação em maior detalhe. E agora, vou passar para vocês um exercício que foi uma das questões do ENAD, se não me engano, de 2007. Então, essa questão aqui, vocês vão fazer em casa. E só lembrando aqui a fórmula estrutural do glifosato e o fosfenol piruvato. Então, as estruturas aqui desses dois compostos. E até a próxima!